Hoje a nossa live a gente vai falar sobre alguns comportamentos, padrões emocionais que nos fazem desistir ou fracassar, é isso aí. Mas mais do que só falar sobre as 6 coisas, eu vou ensinar para você um caminho, um processo. Nós vamos aprender a fazer alguns diagnósticos para que você possa mudar qualquer coisa na sua vida ou diagnosticar o que não está tão bom. E assim, com certeza, você vai começar a eliminar a falha ou a desistência da sua vida. Então, olha só, porque muitas vezes a gente fala, mas eu nunca desisti de coisas. Eu vou falar bem sincero para você. Você, da mesma maneira como eu, deve ter desistido de milhões de coisas. Simplesmente por conta de alguns padrões emocionais, tá certo? E uma das coisas que eu vou falar no final é sobre um problema real que 90% ou mais da população brasileira hoje sofre. Se você ficar até o final dessa live, você vai aprender um processo para você mudar a sua vida, tá certo? Então vamos começando aqui, ó. Muitas pessoas falam assim, mas Samuel, eu nunca desisti de nada na vida. Eu te garanto que existiram diversos objetivos, processos, que de alguma forma você desistiu frente ao primeiro fracasso, frente ao primeiro problema, frente ao primeiro percalço, tá certo? E aí a primeira coisa que você tem que entender é que esse é um processo natural da nossa vida. E tá tudo bem, porque tem coisas que não é inteligente a gente persistir, porque não faz parte realmente do meu objetivo, do meu propósito, do meu desejo. E de alguma forma, então, se eu permito que eu não largue aquilo, se eu fico preso naquele padrão, eu vou gastar muita energia. Faz sentido? Então, a desistência, o fracasso em alguma coisa, não é um problema, um bicho de 7 cabeças. O problema é quando a gente simplesmente desiste em todas as coisas. A gente desiste de um livro, a gente desiste da academia, a gente desiste sequencialmente das coisas frente ao primeiro fracasso, ao primeiro empecilho, à primeira trava, ao primeiro bloqueio, vamos dizer assim. Tá certo, pessoal? Então, olha só. Vamos entender alguns padrões emocionais que nos fazem desistir. O primeiro deles, o primeiro processo que nos faz desistir de algo ou sentir... Porque uma das coisas que fazem desistir é sentir que não está evoluindo. Ou seja, fala, cara, eu estou me esforçando muito, eu me sinto sempre quebrado, fracassado, sempre desmotivado. Ou seja, se você não vê a evolução, há uma tendência muito rápida de você desistir. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, deu uma balançada aqui, perdão. Faz sentido, pessoal? Então, olha só, vamos para alguns padrões que nos fazem, primeiro, desistir das coisas. A primeira coisa que faz você desistir de algo é falta de dinheiro. É isso mesmo. Olha só, muitas pessoas falam assim, mas o dinheiro não é importante. Mentira! Mentira, o dinheiro é muito importante. Então muitas pessoas, por exemplo, desistem do futebol, são ótimos talentos, têm uma chance de crescer muito, porém, pela falta de dinheiro momentaneamente, pela falta de uma projeção, de uma situação ali onde ele consegue sustentar a família, ele desiste. Milhões de talentos no futebol desistem pela falta de dinheiro, pela demora na primeira possibilidade de ter a recompensa financeira. Então sim, é muito importante a gente entender que se você tiver um talento na sua empresa e ela não tiver um horizonte de que ela vai ganhar dinheiro, sim, ela vai te trocar às vezes por R$100, por R$200, e um péssimo líder não vai ver isso. Olha que interessante. E por que você está falando isso, gente? Porque tudo isso entra no padrão emocional. Uma pessoa que não tem uma perspectiva de ganhar dinheiro, ela tem muito mais chance de ter ansiedade. Ela tem muito mais chance de se sentir segura, incapaz, de ficar desistindo, se sentir fracassada e ficar pulando de galho em galho. Só que isso é tarefa de um grande líder, isso é tarefa da pessoa que está ali do lado dela. Depois, então, se
Se você não tiver muito dinheiro, ou muito dinheiro não, se você não tiver uma perspectiva de ganhar dinheiro, pode ser que a pessoa não suporte aquela jornada. E então ela desiste, ela fracassa. E tem dois que faz as pessoas desistirem antes do tempo. Falta de foco. E a falta de foco, ela vai trazer exatamente a percepção: não estou ganhando dinheiro, não vai fazer sentido continuar fazendo isso, e então ela desiste. Olha que loucura, milhões de pessoas aqui dentro nesse dia, milhões não, porque nós estamos com 4 pessoas, milhões de pessoas hoje, nesse exato momento, vão desistir de alguma coisa. Simplesmente porque elas não têm foco onde elas querem chegar. E até fiz um post hoje sobre ir para academia é difícil, começar a trabalhar é difícil, é desconfortável, acordar cedo é desconfortável. Milhões de coisas são desconfortáveis. Só que o fato é que para você construir o seu sonho, não vai adiantar você ficar só no confortável. Às vezes fazer uma live é desconfortável. Poxa, Samuel, eu queria estar treinando, eu queria isso, eu queria aquilo. Assistir uma live às vezes é desconfortável. Assistir uma aula às vezes vai ser desconfortável. E essa é a grande sacada. Muitas vezes as pessoas, por falta de foco, elas não têm uma perspectiva de onde elas querem chegar. Elas querem recompensa imediata e elas não pagam suficientemente o preço. Elas não abrem mão do confortável para realmente buscar a transformação que elas querem, para se transformarem nas pessoas que elas realmente querem ser. Então é muito simples. A pessoa começa uma coisa, ela vê que é muito mais doloroso do que ela imagina por falta de foco, por falta de perspectiva, por não entender que ela vai pagar hoje o preço para amanhã ela ter uma recompensa muito maior. Então, por muito tempo as pessoas falam para mim: Samuel, caraca, como que você está todo final de semana fazendo treinamento? Gente, é simples. Se eu quero uma transformação, se eu quero um objetivo, eu vou manter focado nesse objetivo para alcançar meu sonho e acabou. Mas se você parar para pensar, para andar foi assim, para falar foi assim. Qualquer coisa na sua vida teve esse processo. Faz sentido, pessoal? Então, se você sente que você não tem força de vontade suficiente para você abrir mão de uma coisa momentânea, para você ter algo dobrado, triplicado no futuro, isso com certeza pode dar um diagnóstico aí, que a gente vai falar sobre diagnóstico futuramente nessa live. Pode dar um sintoma aí, um diagnóstico de falta de foco. E isso faz você se sentir menos motivado de pagar o preço. Uma pessoa, por exemplo, que começa a academia e não consegue ir todos os dias, se manter no processo, possivelmente ela tem aí um padrão que ela não consegue perceber o ganho futuro que ela vai ter. O ganho de saúde, de qualidade de vida, de benefícios. Tá fazendo sentido, pessoal? A terceira coisa que faz uma pessoa fracassar ou desistir antes do tempo é a falta de tempo. Como assim, Samuel? É uma pessoa desorganizada, uma pessoa sem dinheiro, sem foco e sem tempo. Cara, ela não vai suportar o peso. Então, muitas vezes a falta de tempo não ocorre. Olha que interessante. Ela não ocorre porque a pessoa realmente não tem tempo. Ela ocorre porque a pessoa ela não consegue dizer não para as coisas. Ela não consegue se posicionar. E aí, então, ela não tem uma boa gestão de tempo. Ela fica sobrecarregada, atolada. Aliás, quem aqui já se sentiu atolado em tarefas por não conseguir dizer não, por não conseguir se posicionar, por não conseguir realmente falar, ó, eu consigo fazer isso aqui eu não consigo. Porque às vezes também é uma questão de ego. Não, eu, Samuel, eu preciso fazer tudo. Eu preciso fazer live, eu preciso fazer curso, eu preciso isso, aquilo outro. E na verdade não. Tem hora que você precisa parar e falar, caraca, hoje de manhã, por exemplo, acordei às 5 horas para treinar, mas eu vim de um final de semana de treinamento, de uma série de tarefas. Eu falei, caraca, o que eu preciso hoje é dormir 1 hora a mais. Eu treino qualquer outro horário. Eu tenho horário para treinar à noite. E aí, então, eu consigo respeitar o meu limite, respeitar ali
o meu time, o time do meu corpo, e aí então eu consigo tempo para mim. E a percepção do dia muda, porque eu não fico atolado, sobrecarregado naquilo tudo. Faz sentido, pessoal? Aliás, diz aí, perdão, comenta aqui no chat, quem já se sentiu atolado nas tarefas simplesmente por não conseguir dizer não para algo ou alguém, não conseguir se posicionar, falar, olha, eu não consigo fazer isso, minha rotina está muito pesada. Quem aqui, aliás, quem aqui já fez isso? Se cobrou demais e no final das contas, no fim do dia ou da semana, estava super fadigado, cansado? Escreve eu aqui nos comentários. Porque é isso. Muitas vezes a gente ignora que a gente se mantém no ciclo, na corrida do rato, por um fato, por um padrão emocional de ter que provar as coisas para alguém, ter que, mostrar que é melhor do que é, ter que aceitar tudo porque não consegue dizer não, porque não pode desagradar, porque não pode decepcionar uma pessoa. E é verdade, gente, olha só, a gente não é homem de ferro, nós não somos super-heróis. O fato é que em algum momento, se você não pode dizer não, você vai estar sendo imaturo. Já parou para pensar nisso? Quantas coisas você quer fazer ao mesmo tempo, você perde qualidade, você se queima, você queima o seu filme porque você não diz não. Olha só que interessante. Isso é um padrão. Isso, você quer ajudar todo mundo, mas não se ajuda, né? Você acaba querendo impactar todo mundo, querendo ajudar todo mundo, mas não pede ajuda, mas você não consegue direcionar a sua vida. Olha que interessante. Se você não consegue exigir ou delimitar um limite do tipo, esse é o meu limite, eu preciso aqui descansar, eu preciso aqui de um tempo para mim, eu preciso aqui de um posicionamento para o meu futuro. Só que não, você vai virando uma máquina de sim, eu preciso aprovar, aceitar, fazer parte. E ao invés de todos os dias a gente se sentir mais confiante, a gente se sente talvez mais inseguro, mais desconfiante. E isso inclusive é um processo que eu vou falar mais para o final da live, que tem um processo hoje que tem dominado a vida das pessoas, que é um processo emocional chamado impotência aprendida. E dia a dia, quando a gente não consegue falar não, quando a gente não consegue se posicionar, a gente está criando isso para a nossa vida, tá certo? Então olha só, primeira coisa que faz as pessoas desistirem: falta de dinheiro, falta de perspectiva de ganhar dinheiro. Segunda coisa, falta de foco, tá certo? Não ter clareza do seu objetivo, para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Terceiro, falta de tempo, dizer sim para todas as coisas, ficar acumulando tarefas, porque olha só, acumular tarefas, dizer sim para todas as coisas, é um dos fatores que geram muita ansiedade. Eu digo sim sempre, eu acumulo tarefas, eu vou atrasando as tarefas, eu me cobro para entregar as tarefas, eu me cobro para me entregar mais, eu entro num loop sem fim. Olha que interessante. Então, sim, você ter que dizer sim para todas as coisas, não conseguir dizer não, é um problema na sua vida. Depois, quarto ponto, quarto fato, né, comportamento que faz as pessoas se sentirem fracassadas ou desistirem cedo demais. E novamente, como eu falei no começo, eu vou repetir no final daqui a pouco. Desistir não é um problema, tudo bem? Mas vamos focar aqui. Falta de visão de futuro. Quando a pessoa não consegue dizer assim, ela não tem um objetivo claro, isso já é um indício que ela tem uma dificuldade de visualizar o que realmente leva ela para onde ela quer chegar. Então, olha só, eu vou dar um exemplo muito importante para você entender, que é a diferença entre oportunismo e oportunidade. Qual a diferença entre oportunismo e oportunidade? Oportunismo é algo que você faz aqui
no seu dia a dia que não te leva para onde você quer ir. Ele vai te trazer um bem-estar, ele vai trazer um benefício imediato, ele vai te trazer algum ponto positivo nesse exato momento. Matei o português, momento. Mas ele não te leva para onde você quer chegar. Ele não te leva em direção ao seu sonho, ao seu objetivo. Então vamos dar um exemplo. A pessoa que está começando uma dieta, que está começando um processo de emagrecimento, e ela foge da dieta no primeiro momento, mas pera um pouco, ela nem teve os primeiros ganhos. Então isso é um oportunismo, traz um benefício imediato, qual? Bem-estar, prazer, mas não te leva para o seu objetivo. Então o oportunismo, às vezes, é você aceitar uma proposta de trabalho, uma proposta financeira, um business que momentaneamente te traz um resultado financeiro, mas a longo prazo ele não é sustentável, ele não é ecológico. E você não vai se sentir bem, você não vai se sentir potencializado, você não vai se sentir realizado, e aí então você vai desmotivar. E quando você desmotivar, você vai ter baixa de performance, você vai ter ansiedade, e você não vai conseguir realizar isso tão bem como realiza hoje. Faz sentido? É simples. E é por isso que quando as pessoas falam, Samuel, qual a melhor atividade física para se fazer? Simples, aquela que você gosta. Por quê? Porque se você não suporta uma coisa, sei lá, musculação, crossfit, o que acontece é que você não vai ter prazer de ir. É simples assim. É simples assim. Então, a falta de visão é um problema na sua vida porque você aceita coisas para eliminar um problema momentâneo, para apagar um incêndio, só que a longo prazo isso pode se tornar um problema maior. Então isso, o nome disso é oportunismo. Ou seja, sei lá, eu quero ter uma clínica onde vão ter vários hipnoterapeutas trabalhando para mim. Legal. Porém, eu não consigo sair do operacional, eu não consigo fazer gestão de funcionários, eu não consigo... Ué, mas então se eu não consigo, sou um cara centralizador, a centralização me traz um benefício nesse momento, mas não me leva para onde eu quero chegar. Tá fazendo sentido? Tá ficando claro, pessoal? Então a falta de visão para da onde você quer chegar faz você não ter foco, faz você não conseguir ter tempo para você organizar as tarefas adequadas. Mas Samuel, então você está falando de gestão, de tempo, de sucesso. Claro, eu estou falando de vida. Você é uma pessoa que está no ponto A e que quer chegar no ponto B. Se você não tem esse desejo de chegar em algum lugar, já tem um problema. Porque então não faz sentido você acordar motivado, você querer crescer, você querer aprender. E aí a sua vida está estagnada. Tá claro, pessoal? Tá fazendo sentido? Então é muito importante você ter clareza da visão, ter visão de onde você quer chegar. Para você saber, nossa, isso aqui é insustentável. Vamos dar um exemplo. No casamento, ninguém casa para ter um casamento de bosta, concorda? Ninguém casa. Todo mundo casa para ter um casamento Doriana, né? Um casamento extraordinário. Então vamos lá. Todo mundo casa para ter um casamento extraordinário. Ninguém casa para ter um casamento de bosta. Só que aí a pessoa fala assim, eu vou fazer um happy hour hoje, amanhã, depois. Legal. Tudo isso traz um benefício a curto prazo. Mas a longo prazo isso está favorecendo o relacionamento ou está piorando o relacionamento? É lógico que se estiver afastando o casal, está piorando. E aí as pessoas falam assim, mas então a pessoa para ter sucesso, ela vai acabar com o casamento. Não! Aí é uma falta de visão. Ela não está conseguindo pôr na balança que desses happy hours, nem todos trazem resultados realmente positivos. Alguns são apenas oportunismos, outros são oportunidades que realmente deveriam ser uma regra obrigatória para todo mundo. Tá fazendo sentido, pessoal? É isso que você precisa entender. Quando você tem visão, você vai saber escolher qual é a situação que você precisa abrir mão
de uma situação confortável, de um conforto, para ir para o desconfortável. E outras não fazem sentido. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu quero crescer, eu quero aprender. Final de semana passado, eu estava em um treinamento, sexta e sábado. O treinamento eram só de gestores e de empresários de sucesso. Eu tinha que abrir mão da minha rotina, da minha família, para estar lá. Porque eu sabia que aquilo lá ia me alavancar de aprendizado. Porém, eu não vou num curso semana que vem ou a outra que não tenha nada para me agregar. Tá ficando claro, pessoal? É sobre você ter visão do que realmente traz resultado e do que não traz. Ah, mas Samuel, tem coisas que eu nunca vou saber, realmente. E é por isso que quanto mais visão você tem, mais você vai aprender a falar sim para as coisas e não para as coisas. Essa é a grande sacada. Faz sentido, pessoal? Mas você vai saber que tudo tem um limite. Em alguns momentos você vai ter que falar, cara, eu não posso fazer isso, mesmo que isso vai ser muito bom para minha carreira. Aqui eu preciso dizer não. Tá ficando claro, pessoal? Dá um joinha se tá ficando claro. Escreve sim. Põe o dedinho aí no coraçãozinho se você está gostando, se está ensinando alguma coisa, aprendendo alguma coisa. Então, olha só. Estamos no quarto passo. No quarto fator, na quarta coisa que faz as pessoas desistirem. Primeiro, falta de dinheiro ou falta projeção de perspectiva de ganhar dinheiro. 2, falta de foco. Começa uma coisa, para, não sei o que, falta de tempo. Ou falta da capacidade de fazer gestão do tempo e das tarefas. 4, falta de visão. O quinto ponto que faz as pessoas fracassarem ou desistirem é falta de conhecimento e de autoconhecimento. Como assim, Samuel? Falta de conhecimento. Em algum momento a pessoa não tem noção da jornada, ela não tem clareza da jornada. Aliás, olha só, vou dar uma noção e uma clareza da jornada para qualquer coisa na sua vida. Você precisa entender que em qualquer jornada as coisas vão dar mais erradas do que certo. Olha só que interessante. Numa jornada do ponto A para o ponto B, da onde você estava para onde você está hoje, as coisas deram mais erradas do que certo. Porém, olha que interessante. No processo, você aprendeu muitas coisas, você se transformou em algo e hoje você está nesse ponto atual. E hoje vale mais a pena estar aqui do que estar aqui. Hoje vale mais a pena estar no ponto atual do que no velho processo. Então, que você ganhava menos, que você sabia menos, que você fazia menos, num cargo pior. Ou num relacionamento pior. Então, a falta de conhecimento, muitas vezes, faz as pessoas desistirem porque elas não entendem que o processo vai ser de mais erro do que acerto. Só que olha que interessante, o erro é o que faz você se tornar mais forte para acertar. Então, se você olhar para trás, o que acontece é que as coisas deram mais erradas do que certo. E quando você entende isso, cada erro, cada percalço vai fazer você aprender algo, vai fazer você se tornar mais forte e vai te impulsionar para um novo comportamento. Faz sentido? Faz sentido? Dá um joinha aí. Então olha só, isso é conhecimento, isso vale milhões. As coisas vão dar mais erradas do que certo. E isso foi para todas as pessoas que fizeram a jornada. As coisas vão dar mais erradas do que certo. Por quê? Porque na nossa mente a gente tem um senso de vida perfeita, né? De Disney, de que tudo eu vou programar uma vez e o caminho vai ser assim, vai ser simétrico, eu faço A, eu faço B, eu faço C, D, E, só que na vida não é assim. Você vem pro A e depois vem o Z, aí vai pro J, aí vai pro Q, e aí você vai ter que se adaptar para ali. Em cada passo, você simplesmente criar o comportamento novo, ter a ação adequada, ter a atitude certa para você galgar esse percalço. Faz sentido, pessoal? E em cima disso, vem o autoconhecimento. E o autoconhecimento é muito importante, porque você vai perceber que muitas vezes a gente programa uma coisa, ela não sai do jeito que a gente quer e a gente desmotiva. A gente, fica de mimimi, não deu certo, hoje tá frio, eu não vou fazer live, não sei o que, não tem... E aí,
fato é que a vida vai ser percalços o tempo inteiro. Então, quando você percebe que tem autoconhecimento, você vai começar, saca isso, a entender que cada hábito que você faz no seu dia tem um gatilho anterior. Então, vamos dar um exemplo. O fumante. O fumante, ele só precisa entender que ele tem a vontade de fumar depois de 1 ou 2 ou 3 gatilhos. A pessoa que come demais, a pessoa que usa drogas, a pessoa que é violenta, a pessoa que se atrasa, a pessoa, sei lá, que se masturba. Todos esses comportamentos têm um gatilho anterior. E o primeiro passo é reconhecer esse gatilho anterior. E isso é autoconhecimento. Isso é um fato. Não existe. A pessoa não acorda às 5 horas da manhã com sono lá e ela fala, nossa, eu vou pedir um Big Mac. Ela não tem força nem para respirar. Então, os casos de compulsão e de obesidade mórbida é que ela já tem esse nível, onde 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, ela busca comida. Na grande maioria das vezes, as pessoas compulsivas, elas têm gatilho emocional, pum, ela tem a compulsão. Tá claro, pessoal? Tá fazendo sentido? Então, olha só, a falta de conhecimento e a falta de autoconhecimento também fazem as pessoas desistirem. E por fim, olha só, o último, que é o mais importante, falta de comprometimento. E olha só, falta de comprometimento é uma coisa bem interessante. Novamente eu vou falar do comprometimento, compromisso com você mesmo. Existem 2 padrões. Um é o interesse e o outro é o compromisso. Interesse é aquela pessoa que fala assim, foi lá na balada e falou, nossa, fiquei interessado por aquela pessoa, por aquela mulher, que bonita, estou interessado. Vai lá, toma um fora, tá tudo certo, já busca outra. Isso é interesse. Compromisso é, cara, eu vou conquistar aquela mulher. E aí a pessoa vai lá, insiste nela, descobre o telefone, faz o contato, busca no Tinder, no não sei o que, e dá um jeito de se conectar com aquela mulher até conquistá-la. Faz sentido? Olha só, interesse. Eu quero aquele emprego. Aí não deu certo. Eu não sou bom o suficiente, não é bom pra mim, aquele cara, aquela empresa é uma panelinha, isso ou aquilo. Compromisso. Vai se informar do que precisa, de quais são as pessoas que você conhece que estão naquela empresa, quais são os requisitos básicos, como que você deve se portar, o que importa para a cultura daquela empresa. Comprometimento é você saber tudo o que você pode fazer, é você se jogar de corpo e alma, é você dar all-in em direção ao seu sonho. Comprometimento. Faz sentido, pessoal? É isso, comprometimento. Então, olha só, a falta de comprometimento com o seu sonho, ela vem da falta de visão, da falta de foco e da falta de clareza do seu objetivo. É simples. E se você não tem comprometimento com a sua transformação, como que as pessoas vão te contratar para realmente você trabalhar na empresa dela? Como ela vai te remunerar de verdade? Como ela vai realmente te dar um cargo de confiança? Como ela vai te dar um voto de confiança se você não é comprometido com as coisas mais básicas da sua vida? Com aprendizado, com desenvolvimento, com autoconhecimento. Percebe, pessoal? É simples. Então, olha só, tá ficando claro? Tá somando? Tá gostando? Dá um joinha, porque agora a gente vai entender como mudar tudo isso. Como que a gente muda tudo isso? Primeiro ponto é você ter clareza do objetivo, aonde você quer chegar. E o mais importante, quando a gente fala de objetivo, a gente precisa entender que a gente não precisa ver o caminho inteiro. Quando a gente tem um objetivo, a gente precisa saber qual é aonde eu quero chegar. Então vamos dar um exemplo. Eu estou em São Paulo e quero chegar no Rio de Janeiro. E eu não preciso saber o caminho todo. Eu não preciso saber o que vai ocorrer no quilômetro 200 ou no quilômetro 300. Pode ser que agora, no quilômetro 300, esteja ocorrendo uma obra e tenha uma bifurcação. Tenha uma mudança de rota, de trajetória. Só que saber disso e ficar antecipando isso pode não fazer diferença. Pode ser que até eu chegar lá, a obra já acabou.
Não adianta eu ficar sofrendo por antecipação. Então eu preciso me preocupar só com os próximos quilômetros. Só que grande parte das pessoas ficam assim, não, mas lá já tem um problema lá. Ah, então eu nem começo, então eu nem vou. A falta de clareza no seu objetivo faz você sofrer por antecipação. Então imagina um carro indo daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, à noite. O farol só precisa iluminar os próximos 50 metros. E basicamente é isso que você precisa entender. Quando você tem um objetivo, você vai ter que ter consciência que vai ocorrer imprevistos. Pode ter um acidente, pode ter um buraco, pode ter uma obra, pode ter uma porrada de coisas. O seu carro pode quebrar, você pode ter uma indisposição. Então, olha só, a vida fica cíclica. Eu tenho um objetivo, eu começo a ação. E quando eu começo a ação, eu tenho um imprevisto. E o imprevisto faz eu perder o foco na rota para resolver o problema. E esse imprevisto não é um problema. Olha só, foca isso. Imprevisto não é um problema. Problema é você não saber lidar com os imprevistos. É você não querer lidar com os imprevistos. É você não estar disposto a se adaptar, a crescer frente aos imprevistos. E aí, então, olha só, a pessoa cria tantos problemas, tantos processos, que ela fala, não vale a pena mudar, não vale a pena começar. E ela não faz nada, ela não age. Milhares de pessoas querem mudar, mas elas não dão os primeiros passos. Porque elas ficam presas nessa visão negativa do mundo. E óbvio, não é sobre ficar no mundo das maravilhas, na Disney, que tudo é perfeito. Não! Só que o fato é que nenhum problema dura para sempre. E o outro fato é que nenhum problema é insolucionável. Todos os problemas são solucionáveis, só que você nunca vai resolver um problema na sua vida se mantendo no nível que você está, com o mesmo nível de consciência, de conhecimento e de autoconhecimento. Só que essa é a parte desconfortável. Para você resolver um problema nessa jornada, você vai ter que mudar. Você vai sair dessa velha versão para uma nova versão. E isso tudo vai te empoderar, tudo isso vai te impactar, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Depois do problema, o que vem o diagnóstico. Nossa, tem um problema, vou diagnosticar, vou criar uma rota de ação, vou criar um plano de ação, que é o próximo passo. E eu volto a agir novamente. Olha só, então é meio que um vale. Eu venho, tenho um objetivo, começo a ação, encontro um problema, deu um problema, eu faço um diagnóstico, eu faço um plano de ação, eu ajo. Pode ser que a ação não seja melhor. Aí eu bato no problema de novo. Porém, eu tenho um diagnóstico, eu já estou melhor, eu crio um novo plano de ação e agora eu ajo. E agora, quando você entende isso, você vai perceber que a sua vida vai ser um ciclo de objetivo, problema, diagnóstico, plano, ação, agir novamente e entrar num platô até que encontre um novo problema. Tá fazendo sentido, pessoal? Então, esses empecilhos, esses percalços, são parte do processo. São eles que fazem você se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa que vai e sobe em cima do palco e ela erra. Ela fala 2, 3 palavras erradas. E aí, então, ela precisa treinar mais, estudar mais, português, dicção, ela se prepara melhor. Não é sobre desistir. Não é sobre se sentir fracassado. É sobre entender que no processo do crescimento, de alcançar o seu sonho, possivelmente as coisas vão dar mais erradas do que certas. E isso vai te transformando numa versão melhor, numa pessoa melhor. Só que muitas vezes as pessoas, elas não estão dispostas a vivenciarem uma nova versão, a construírem uma nova versão. E assim, então, elas ficam travadas. E aí, esse é o grande problema. Porque elas ficam problematizando tudo, achando que todo problema é duradouro pro resto da vida, é insolucionável, é maior do que é. Elas vão ficando negativas, né? E então existem
dois padrões aí que você precisa entender. Aquela pessoa que não vê o problema, né, que ela finge, ela fica sentada, ela não age e fala, tudo dá certo, Deus vai resolver. E não vai. E tem a outra pessoa que problematiza tudo, que catastrofiza tudo, que deixa um problema muito maior do que é. Essas duas pessoas criam cenários que não fazem sentido. Olha só essa frase, olha o poder dessa frase. Se você entender isso, caraca, muda o jogo. A frase é: aquele que vive segundo a bola de cristal está fadado a comer caco de vidro. O que significa isso? Milhares de pessoas, elas querem antecipar o futuro, elas querem buscar um mentor, um especialista, falando assim, olha, na próxima esquina vai dar um problema, você tem que fazer XYZ. Não faz sentido, galera. Porque às vezes você está esperando um problema aqui e o problema não vem da onde a pessoa vivenciou. E você fica fechado para milhões de novas opções. O fato é que você precisa entender, você precisa estar presente. A vida é presença, é você agir, entender que você vai encontrar um percalço, você vai ter que diagnosticar o que está acontecendo, você vai ter que fazer um plano de ação, corrigir a rota, e isso tudo vai te transformar na pessoa certa para o sucesso. Não é uma fórmula mágica, não é isso ou aquilo, é o processo aqui. Então aquela pessoa que vive perante a bola de cristal, que fica querendo antecipar o futuro, criando cenários, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, essa pessoa não sai do plano mental, ela não age, ela fica travada, e ela fica com medo, e é por isso que hoje existe um padrão, olha isso, gente, um padrão, uma doença nova, que hoje já está sendo diagnosticada como impotência aprendida. O que é isso? Milhões de pessoas sabem o que fazer, como fazer, quando fazer, mas elas não conseguem fazer. Elas se sentem bloqueadas, inseguras, travadas. Elas ficam realmente se sentindo completamente incapazes. Simplesmente porque, de alguma forma, existem basicamente 3 padrões que criam essa impotência aprendida. Que é, padrão 1, ver o problema como duradouro, o problema como se ele fosse durar para o resto da vida ou como se ele fosse insolucionável. Padrão 2, ver os problemas como muito maiores do que eles realmente são. E aí então você fica catastrofizando situações. E o terceiro ponto, que é levar tudo para o pessoal. Olha que interessante. E se você começar a perceber, 95% das pessoas que não têm sucesso, que travaram em alguma coisa, que fracassaram em alguma coisa, que desistiram em alguma coisa, elas usaram um desses 3 padrões. Ou elas acharam que o problema era insolucionável, que era muito maior que elas, que ela não conseguiria resolver, que ia durar para sempre. Ou elas catastrofizaram o problema, elas criaram um cenário muito maior do que realmente é. Ou 3, ela simplesmente levou o problema para o pessoal, ela se vitimizou e dessa forma ela deixou de agir. Então, se você entende agora aquele processo, o objetivo, a ação, vai ter o problema, vai ter o percalço, e isso é uma baixa na sua vida, tá bom? Isso é uma baixa, não se iluda. Nesse momento você vai baixar a performance, você vai ficar puto da vida, você vai ficar angustiado. Só que você tem que ter foco no objetivo final, aonde você quer chegar. Isso te dá visão do que é oportunismo e oportunidade. Isso te dá visão do que você realmente tem que fazer. Isso te dá visão das ações que você deve tomar e dos nãos que você deve dar. E aí, quando você tem um problema diagnóstico, você cria um plano de ação, e esse plano de ação, essa nova forma de agir, te traz uma nova atitude, um novo comportamento, uma versão nova, muito mais empoderada, muito mais forte, muito mais capaz para realmente alcançar o seu sonho. Porém, algumas pessoas elas podem ficar no ciclo assim. Quando ela vê um problema, ao invés de ela conseguir evoluir, ela vai entrando cada vez num loop mais nocivo, né? Num círculo vicioso, numa decrescente, numa espiral decrescente. E o que significa isso? A pessoa ela fica
ansiosa, ela fica deprimida, ela fica bloqueada, ela fica cada vez mais travada e tudo isso só piora mais. Então, muitas vezes, nesse cenário, você precisa agir, você precisa desbloquear sua mente, você precisa mudar um padrão emocional, talvez fazer hipnoterapia, talvez fazer um outro tratamento para que você possa realmente desbloquear esse ciclo. E muitas pessoas nem percebem que estão assim. Elas nem percebem que, no fundo, elas estão, ao invés de realmente crescendo, elas estão caindo. Por quê? Porque elas foram incapazes de lidar com o problema. E quando nós somos incapazes de lidar com o problema? Quando o problema é maior que a gente. Quando o problema não causa uma adaptação fisiológica. Quando o problema, ele simplesmente, ele nos sufoca, vamos dizer assim. Ele nos põe dentro daquela máquina de lavar. É como se a gente estivesse num turbilhão, preso naquele processo emocional, sem que a gente conseguisse sair. Faz sentido, pessoal? Então, nesses cenários, você precisa sim fazer alguma coisa, buscar uma solução, um mentor, um coach, uma pessoa que possa te ajudar a ver pontos cegos. Mas o fato é que desistir não é a melhor solução. Se sentir apenas um fracassado não é a melhor solução. Aceitar que você não sabe lidar com o problema não é a melhor solução. Buscar uma nova saída é a melhor solução. Fazer algo que te transforme em alguém mais adaptável. E isso você precisa entender. Os seus traumas do passado podem te tornar uma pessoa menos adaptável. Podem te tornar uma pessoa que ficou incapaz de se adaptar às coisas, de aprender rápido. Como assim? Pensa da seguinte maneira. A sua mente, ela não é feita para você evoluir. Ela foi feita para você sobreviver. Como assim? O que significa isso? Se você vivenciou uma experiência no seu passado, traumática, que ficou bloqueado, marcado como algum risco na sua vida, o que a sua mente faz é interpretar que qualquer cenário semelhante àquele é um risco. Então é exatamente isso que a sua mente faz. E daí vem aquele ditado: cachorro mordido por cobra tem medo até de salsicha. O que significa isso? Sempre que algo ativar aquela sinapse, aquele caminho neural do trauma, você vai congelar, você vai reagir, você vai ficar bloqueado naquele processo, você vai ser incapaz de aprender um novo padrão ali. E normalmente o que acontece é que ali vai ficar um processo bloqueado. Sempre que tem esse gatilho, você recorre a um padrão emocional. Por exemplo, sempre que a pessoa passa um nervoso, ela fuma. Sempre que ela passa alguma tensão, ela come mais. E assim sucessivamente. Tá fazendo sentido, pessoal? Então, se você não destrava esse processo emocional, nada vai mudar na sua vida. Você vai ficar num loop emocional. E é por isso que muitas pessoas sabem como ganhar dinheiro, sabem como dar passos enormes na vida, compram milhões de livros novos, mas não conseguem ler, não conseguem fazer nada novo. Por quê? Porque de alguma forma elas estão presas nos padrões emocionais. E enquanto você não mudar esse padrão emocional, nada vai mudar na sua vida. Faz sentido, pessoal? É isso aí. Nós estamos finalizando a nossa live aqui hoje. Se você gostou, manda aqui um coraçãozinho, manda aqui um joinha. Aliás, quem assistiu a live, escreve aqui em uma palavra, 2 palavras, o maior insight que você teve, o maior aprendizado que você teve, a chave que virou. Quantas sessões são necessárias para destravar traumas emocionais? Boa, Thiago. Vou responder essa pergunta aqui para a gente ir finalizando. Na verdade, não existe uma regra, tá certo? Existe um processo conhecido dentro da hipnoterapia que todo sintoma tem uma causa. Então, quando a gente fala de ansiedade, podem existir uma causa ou algumas causas. Em geral, uma causa. E quando você trata essa causa, simplesmente os sintomas da ansiedade somem. Então pode ser que em apenas uma sessão você pode resolver o problema. Tá certo? Só que nem sempre é assim que funciona. Por isso a gente precisa
agendar uma pré-terapia, uma análise de caso, para entender como é o seu problema, o que você vivencia internamente, porque muitos dos nossos problemas a gente nem sabe que tem. A gente nem sabe que vivencia um trauma, porque ele faz parte da sua vida, tá certo? Exatamente, Isis. Cachorro mordido por cobra tem medo até de salsicha. Então, quando a gente vivencia um cenário desse, ele é tão normal, Tiagão, que a gente nem sabe. A gente nem sabe que a gente tem um trauma de dinheiro, a gente nem sabe que a gente tem um bloqueio emocional para ganhar dinheiro, a gente nem sabe que a gente vivencia a ansiedade em pequenas doses. E quando a gente muda isso na nossa mente, tudo muda na nossa vida. Só que então, quantas sessões são necessárias? Talvez 1, 2. A grande maioria dos casos precisam de 1 a 3 sessões. Mas óbvio, você precisa realmente entender o processo emocional de cada pessoa para mudar a vida dela. Então, pessoal, finalizando nossa live, lembrando que toda segunda-feira nós temos lives. Tchau!